This is Jovem Pan. Agora são 9h10, 9h10. Hoje é segunda-feira, adivinha? Segunda-feira. Quem está aqui sempre com a gente, começando a semana com o pé direito, com aquela animação toda, aquele sorriso maravilhoso. Doutora Natália Rezende. Bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. E vocês? Hoje melhor ainda, né, Eloy? É Porque... isso eu ia falar, temos convidado hoje. Nossa, a gente tá muito chique, Demais hein? da conta, né, Natália? Gente, a gente tá muito chique. Doutor Guilherme Bachiega, bom dia, Guilherme, seja bem-vindo aqui dia, ao nosso Falando de Saúde. Legal ter você aqui. Hoje a gente vai mudar um pouco, né? Isso. A gente tem a doutora Natália Rezende, que é a nossa otorrinolaringologista preferida. Você viu, né, Guilherme? Eu ensaiei até umas horas, agora sai assim, bacana. E o doutor Guilherme, que é cirurgião bariátrico, né, Guilherme? Isso. Basicamente, a gente vai começar por aí, então, certo? Certo. Falando da cirurgia, antes de chegar na cirurgia, a gente tem que falar da obesidade, que é exatamente o problema que acaba tendo como solução, entre aspas, a cirurgia quando já chega num estágio um pouco mais avançado. Mas é o doutor que vai explicar pra gente. O que é obesidade? Porque às vezes as pessoas acham que só porque tá 1 quilinho, 2, 3, 5 quilinhos a mais, já é obeso. Não é exatamente isso, né, Guilherme? Exatamente. A obesidade, ela é uma doença metabólica, ou seja, é uma doença do sistema endócrino aí do organismo, que o seu corpo, do paciente obeso, ele trabalha para que essa pessoa ganhe peso, por assim dizer, em linhas gerais, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem pressão alta, que o organismo tem lá os mecanismos que a pressão fica alta, o paciente obeso, o organismo dele tem mecanismos onde ele ganha peso, independente de alimentação saudável ou com as medicações. Isso tem um mecanismo diferente, que é parte do tratamento, né? Mas em linhas gerais é isso, é uma doença metabólica onde o organismo trabalha para ganhar peso. Então, na verdade, é uma doença mesmo, Exatamente. né? Quando a gente fala de obesidade, né? Não de, o cara é gordinho, não, a gente tá falando de obesidade, é uma doença mesmo, né? Essa condição que você comentou aí até me chamou a atenção, porque na verdade a pessoa até pode ter uma alimentação saudável, mas mesmo assim ela continua ganhando peso, né? Exato, que é problema metabólico, né? Entendi. Complicado isso, né, Natália? É complicado mesmo. Eu acho que é bacana a gente até tirar esse tabu, né? Porque normalmente a gente até às vezes coloca a obesidade como, isso aí é falta de exercício, é falta de fechar a boca. E muitas vezes não, né? Na maioria das vezes a pessoa, ela tá ali se esforçando e dando o máximo. E por isso que eu acho que procurar o especialista é o primeiro passo para ela entender primeiro a doença que ela tem e entender as opções que ela tem de tratamento, né? Exato. Porque traz muitos malefícios para a saúde, né? O sobrepeso, a obesidade. E eu acho que é muito importante a pessoa realmente entender o que ela tem para conseguir tratar. E uma das opções de tratamento, que é seu foco, né? É a cirurgia para obesidade, é isso mesmo? Isso. A cirurgia bariátrica, né? Hoje ela é considerada como cirurgia bariátrica e metabólica, porque além da questão da perda de peso, ela já tem comprovação do controle de outras comorbidades, né, de outras doenças associadas à obesidade. Então, a gente fala que hoje a cirurgia bariátrica e metabólica é um tratamento para a obesidade, né? Diferente do que às vezes as pessoas pensam, ela não é a cura da obesidade. Não tem cura para a obesidade, tem tratamento, assim como as doenças endocrinológicas, diabetes, hipertensão, que não tem cura, tem tratamento. É igual a rinite. Isso. Bem colocado, né? Ô, doutor, agora em relação a essa questão só a cirurgia bariátrica, ela não resolve, digamos assim, lógico, é um tratamento, né? Mas ela não resolve de forma mais imediata o problema. Ela precisa também de um acompanhamento, de uma reeducação alimentar. Isso. Tem todo um processo que é feito, né? Exatamente. Não é só achar, não, vou fazer a cirurgia e pronto. Não é assim também, né? Como a gente diz, né, para todos os pacientes que nos procuram, né? A cirurgia não é mágica, ela não é milagre. Ela é um tratamento, né? O que eu costumo dizer para os meus pacientes é que a cirurgia, ela é um meio para ajudar esse paciente na mudança de estilo de vida que ele precisa ter. A cirurgia tem um resultado excelente, hoje é um dos melhores tratamentos que tem para obesidade, mas eu costumo dizer para todos os doentes que a gente trata, né, que ela tem um preço muito alto, que é exatamente isso que você falou, Eloy, mudança de estilo de vida, reeducação alimentar, atividade física, acompanhamento pro resto da vida. Isso aí vai passar a fazer parte realmente da vida da pessoa, né? Agora, Guilherme, tem uma dúvida que eu fiquei aqui enquanto você estava falando, eu fiquei me questionando
Quando que a gente pode considerar que a pessoa tem obesidade? Por exemplo, meu peso normal, levando em consideração aquelas contas, né, que o pessoal faz. Sim. E tal. As contas que a gente não sabe fazer, né? Básico, né? Mas tipo, meu peso normal é 80 quilos, eu tô pesando 89. Isso é caracterizado como obesidade, não é? Como que a pessoa pode chegar a essa conclusão de que, nossa, realmente eu tenho uma doença, eu tenho um problema que eu preciso de ajuda médica para poder resolver? Pra gente, classificação de obesidade, né, ela é definida pelo índice de massa corpórea, que é um cálculo, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, a pessoa, por exemplo, de 80 quilos, tem que ver a altura dela, né? Certo. 80, 89. E aí faz a continha. Isso, por definição, obesidade é todo o IMC acima de 30, de 29, né, no caso. Né? Tá, então o resultado dessa conta, se for acima de 29, aí já pode considerar como obesidade. Até 29, essa de 24, a taxa de normalidade é entre 22 e 20 e 24, acima de 24 a 29 é sobrepeso e acima de 29, no caso 30, é obesidade. E aí a obesidade a gente divide ela em 4 graus basicamente, né? De obesidade grau 1, que é o IMC entre 30 e 35, 35 a 40, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3 e o IMC acima de 50, obesidade grau 4. Que aí a situação já é bem complexa, né? E eu ouvi um termo, me corrija se estiver correto, se isso ainda é aplicado ou não, de obesidade mórbida. Eu ia perguntar isso. Sintonia, hein, doutora? Que beleza, viu? Existe ainda esse termo? Existe esse termo, como esse termo, conforme o tempo foi passando, né, dividiu-se nesses graus. Certo. A obesidade mórbida seria o paciente com obesidade grau 3, o IMC acima de 40. Então, todo paciente com IMC acima de 40, seja ele obesidade grau 3 ou grau 4, ele entra nessa classificação de obesidade mórbida. Entendi. E aí passa realmente a ser uma definição de uma doença no estágio já mais complicado, né? Como você falou, vai de 1 até 5. 4. Até 4 os graus. Alguns estudos falam 5, que são os pacientes com IMC acima de 60, mas na nossa realidade, esse IMC acima de 60, ele existe, mas ele não tem um N tão expressivo quanto a casuística americana, por exemplo. Entendi. Tá. Doutora, quer fazer mais alguma? Aproveita seu amigo aí, doutora. Vamos usufruir do doutor Guilherme aqui, tirar nossas dúvidas, né? Com certeza. Né? E Gui, quem que você considera? Então, o paciente te procura e você escolhe, né? Você define com ele. Você é um bom candidato, assim como no meu consultório, né? Você como tem doença alérgica, rinite alérgica, asma alérgica, é um bom candidato para imunoterapia. Quem que é um bom candidato para a cirurgia bariátrica? Todo paciente obeso, por assim dizer. Certo. Hoje a gente tem as regulamentações do Conselho Federal de Medicina, né, para indicação da cirurgia. Então, as indicações de cirurgia hoje é o paciente com obesidade grau 2, com comorbidades associadas à obesidade, ou o paciente com obesidade grau 3, no caso do IMC acima de 40, sem nenhuma comorbidade associada. Certo. Recentemente teve uma atualização da Sociedade Internacional para redefinir esses quesitos, mas ainda não está regulamentado no Brasil. E tem a indicação de cirurgia metabólica, que é o paciente com IMC entre 30 e 35, com diabetes, apenas diabetes, com menos de 10 anos de doença, tem indicação da cirurgia. Isso é o que a gente tem hoje no Brasil. Entendi. E quando você combina ali, então você é um bom paciente, a gente acredita que a cirurgia vai te beneficiar no seu tratamento a longo prazo. Tem algum preparo que esse paciente precisa ter? O que ele precisa fazer a partir desse ponto? Então, assim, o paciente tem lá obeso, procurou o cirurgião bariátrico, tem indicação da cirurgia, como é que a gente procede? A indicação da cirurgia, então, a gente, além dessas indicações do IMC, né, como eu expliquei, é um paciente que teve falha de tratamento clínico por 2 anos. Essa é a determinação que a gente tem hoje. Então, o paciente vem fazendo dieta, acompanhou com o endocrinologista, fez tratamento medicamentoso, tudo, não conseguiu ter a perda de peso, ou não conseguiu ter a perda sustentada, que é o que a gente fala que é o mais difícil. Certo. Procurou o cirurgião bariátrico. Tem indicação da cirurgia, temos um preparo, né? Porque, assim, é uma mudança totalmente radical na vida desse paciente, né? Com certeza. Então, ele é encaminhado novamente para endocrinologia, para nutricionista e para psicóloga. Elas vão fazer todo um preparo, né? Até porque após a cirurgia tem uma questão de dieta, né? Uma evolução de dieta. O doente pós-cirúrgico, ele passa por uma dieta líquida, semissólida, pastosa, até chegar na dieta geral. Certo. E isso também causa uma certa ansiedade, é onde a gente costuma ter alguns problemas, né? Então, antes da cirurgia, esse paciente passa com a nutricionista para
orientá-lo com as questões alimentares pré-operatórias e até mesmo pós-operatórias, questão de suplementação e tudo mais. E eu trabalho com a psicóloga para ver a questão de avaliar algum distúrbio, trabalhar as expectativas desse doente com relação à cirurgia, porque isso também é uma coisa muito importante, ver se tem alguma contraindicação relacionada ao quadro psicológico. Se é um paciente que precisa de algum tratamento psiquiátrico prévio, às vezes por alguma ansiedade grave, e faz essa triagem e acompanhamento, pré e pós. Muito interessante. Interessante, né, Eloy? Com certeza. Eu acho que é interessante esse aspecto, né? De ter realmente um acompanhamento psicológico, porque normalmente a pessoa que tem essa doença, ela tá habituada a comer muito, né? Já é uma coisa que faz parte da rotina dela, do dia a dia. E como você colocou, né, Guilherme? Eu acho que realmente é uma mudança bem radical. Após a cirurgia, para que essa pessoa possa pelo menos ter uma qualidade de vida um pouco melhor, com um pouco mais de saúde. Exato. Também, né? Isso é muito importante, essa questão da mudança de estilo de vida é o pilar da cirurgia, porque se a gente faz a cirurgia num doente obeso e ele não está disposto a mudar de vida, ele reganha o peso. Vai voltar tudo o que era antes. Exatamente. Então isso existe, né, Gui? Da bariátrica não dá certo. Não é que não deu certo, mas a pessoa não se adaptou ao novo estilo de vida que foi proposto no início, e aí ela pode reganhar o peso, né? Exato, porque é o que a gente fala que após a cirurgia bariátrica, a mudança alimentar, depois da cirurgia, a porção de refeição do paciente ela é bem reduzida. É em média 200 gramas de a refeição. Certo. Então isso tem que ser bem distribuído, né? Entre proteína, carboidrato e tudo mais. Certo. Então a gente sempre fala para os pacientes, claro que a nutricionista trabalha isso muito melhor que nós, que a dieta do paciente bariátrico ela tem que ser uma dieta proteica, com baixo teor de carboidrato, respeitando as quantidades de carboidratos orientado pelo nutricionista. Se esse paciente começa a ter uma dieta rica em carboidrato, ele reganha o peso dele. Entendi. Volta tudo que estava antes. O maior vilão do bariátrico é o carboidrato, né? Que são aqueles alimentos ricos em açúcares, né? Macarrão, pão, farinha branca. Exato. Né? O açúcar em si, os doces, né? Exato. Mas não só o carboidrato, não é só o doce, né? Exato. As frutas também, de uma forma geral, porque às vezes o paciente fala, mas eu tô comendo fruta. Claro, come saudável. Um cacho de banana, né? Come uma dúzia de laranjas, aí chupa uma dúzia de laranjas, aí realmente não dá. Sim. O negócio é equilíbrio, né? Essa é a palavra-chave, né? Eu acho que é por isso que é tão importante a gente buscar. Então, se você tem alguma dúvida, nossa, será que eu tô acima do peso? Será que eu tenho algo para fazer além do que eu já estou fazendo? Será que eu estou fazendo corretamente, né? Eu sempre oriento. Hoje, né, nós estudamos tanto e os médicos, eles realmente se aprofundam e se aperfeiçoam em um assunto tão específico. Então, é tão legal quando a gente vai realmente num profissional que estuda, que gosta de passar aquela informação para o paciente, né? Então, se você tem alguma dúvida, marque uma consulta, nem que for para o médico te falar: não, tá tudo bem, é isso mesmo, você tá saudável, continua do jeito que você tá fazendo, né? Mas na dúvida, marque uma consulta, porque esse conhecimento que você adquire numa consulta médica, ele muda a sua vida. Exatamente. Né? É melhor você chegar lá e o médico falar, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, do que o contrário, né? Você ficar esperando, e aí chega numa situação bem complexa depois, né? Exato. Doutor, agora em relação às técnicas que são utilizadas, é uma técnica só? Como é que... Eu não entendo nada dessa área. Como é que funciona no caso dessa cirurgia? Existem várias técnicas hoje homologadas, né? A gente não está falando de técnicas experimentais, que isso aí é um universo inexplorado ainda, né? Mas assim, basicamente homologada hoje a gente tem duas técnicas principais, que é o bypass gástrico e o sleeve, que é a gastrectomia vertical. Traduz para nós, Vamos doutor. Lá, vou explicar agora. Já esqueci vertical. Tudo isso. A gastrectomia vertical ou sleeve é uma cirurgia que a gente faz uma redução apenas do tamanho do estômago, a gente faz uma retirada de uma parte do estômago. A gente deixa o estômago num formato de um tubo com uma capacidade média de 200 ml, por assim dizer. A capacidade do estômago normal é em torno de 2,5 litros. Falando assim de uma forma bem empírica, literalmente você fecha uma parte do estômago ali e deixa só um pedaço. A gente fecha e tira, né? Retira mesmo. Isso, no sleeve a gente de fato retira um pedaço do estômago. Certo. O bypass gástrico tem a redução do tamanho do estômago, não se retira nada, a parte do estômago que não participa do trânsito intestinal, do trânsito alimentar, continua no paciente produzindo as secreções do estômago. Então, diminui o tamanho do estômago e faz um desvio do trânsito do intestino. Muda lá a ordem
por assim dizer, né? Entendi. De como o alimento chega no intestino, isso gera as alterações metabólicas que a gente quer que a cirurgia promova. Tipo, faz um desvio ali, né? Isso. Tá Acho certo. que bypass é bem isso, né? Fazer um desvio Exato. ali do definição, trânsito. Bota né? um atalho ali pra comida. Exato. Olha, pessoal, eu sinto muito, mas a gente tem muita coisa para perguntar, mas o nosso tempo é curto e o tempo não para, como já dizia o nosso querido Cazuza. Exatamente. Então, falando de saúde, volta na segunda-feira da semana que vem, mas se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer pro Dr. Guilherme e pra doutora Natália, é só você mandar mensagem pra gente. Tem o WhatsApp da PAN, que é o 12997077791. Pelo Instagram da Natália, direto lá, @Natália Rezende Otorrino. Lembrando sempre que Natália não tem H, Rezende é com Z de Zabumba. Do Dr. Guilherme eu não guardei. Qual o seu Insta, Guilherme? Fala pra gente. @Dr. G Bachiega. Dr. G Bachiega. Com CH, né? É isso que eu ia perguntar. Com CH. Perfeito. Aí, se Ótimo. você ficou com alguma dúvida ou alguma pergunta, né, que a gente não perguntou aqui, pode mandar e aí qualquer coisa a gente convoca o Dr. Guilherme de novo, né, Está Natália? super convidado a voltar, né? Um assunto tão importante. Com certeza. Eu acho que foi maravilhoso, viu, Gui? Muito obrigado. Gente, eu chamo ele de Gui porque nós somos amigos, né, há muito tempo. De algum tempo. Então, Você pode, Natália. Exato. Pode. Se alguém tiver alguma dúvida para enviar para o Dr. Guilherme, fique à vontade, viu, Gui? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer mesmo, foi muito legal. Um convidado estreou o nosso convidado do Falando de Saúde. Exatamente. Ó, Guilherme, que honra. Eu faço as palavras da Natália, as minhas também. Muito obrigado pela gentileza de vir aqui conversar com a nossa audiência, com os ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. Então tá combinado. Pessoal, é o seguinte, ó, já sabe, né? Ficou com alguma dúvida? Pode perguntar, não tem problema. Aqui a gente responde e se a gente não souber a resposta, a gente vai atrás de alguém que sabe, né, Natália? Exatamente. Com certeza. Natália, Guilherme, muito obrigado. Uma ótima semana pra vocês. Natália, segundona que vem já sabe, né? Segundona que vem vamos falar de desvio do septo nasal, desvio de septo? Então tá aí, ó, já tem assunto pra vocês perguntarem também. Exatamente. Valeu, obrigado beijo, mesmo. pessoal. Grande abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. E agora a gente vai de Dua Lipa.